Insights, o podcast do Bradesco. Só que o preço disso ele é praticamente pro usuário, ele é zero. Basta você pegar o computador, acessar um browser, ChatGPT está nas suas mãos. Isso e várias outras ferramentas que a gente pode citar aqui dessa linha de IA generativa. Então, a velocidade tem chamado a atenção e isso requer com que as pessoas se eduquem. Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Nesse programa do Insights, a gente vai falar sobre inteligência artificial, a nova tecnologia do momento. Vamos falar dos seus impactos no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, como isso pode influenciar a sociedade de uma maneira em geral e quais as outras tecnologias associadas tanto à inteligência artificial como a novidades que têm aparecido e que têm impactado bastante o mercado. Eu sou o Fernando Gaudi, superintendente de estratégia e inovação da Bradesco Asset, e esse é o Insights, o podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Para saber como serão os caminhos que iremos seguir, temos convidados especiais hoje. Temos aqui conosco o meu xará, Fernando Freitas, que é superintendente de pesquisa e inovação do Banco Bradesco. Como vai, Freitas? Olá, Gaudinho. Prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Também está conosco o Marcos, gestor de fundos da Bradesco Asset, meu colega aqui, Marcos Sena, que eu vou carinhosamente chamar de Marquinhos. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Fernando? Prazer aqui. Obrigado pelo convite. Bom, para iniciar, eu vou conversar um pouquinho aqui com o Marquinhos, que acabou de voltar de uma viagem para o exterior e ele teve a oportunidade de interagir com diversos gestores, diversas casas que operam no ambiente internacional e conseguiu visualizar várias aplicações de inteligência artificial nessas casas. Marquinhos, você pode contar aqui para o nosso público quais foram os principais pontos, o que te chamou a atenção e quais essas novidades que existem no mercado internacional? Claro, bom, com certeza. Bom, parte do nosso trabalho do Fundo de Fundos tem essa parte de você rodar o mundo, roda o Brasil inteiro, roda o pessoal lá fora, procurando não somente estratégias de investimento para o nosso cliente, mas como também olhando o que o mercado está fazendo. Então, quais são as tendências, quais são as novas ideias, que são os produtos que o pessoal está colocando lá para rodar. E o que chamou a atenção da gente nessa última vez foi, de fato, a inteligência artificial. Sim. Diferença de poucos meses que a gente foi lá no final do ano passado, a gente conseguiu ver que muita coisa mudou nessa linha especificamente. Ou seja, processo de análise, negociação, comunicação, tem muita coisa, muito investimento sendo feito nessa direção. Então, e evoluiu muito rápido, né? A gente foi muito rápido, assim. Está muito rápido essa evolução. A gente foi lá, da última vez foi novembro, dezembro, voltamos agora de abril para maio e viu que o negócio assim, avançou bem rapidamente. Então tem muita coisa sendo feita, especialmente nas atividades mais operacionais, podemos colocar assim nesse primeiro momento, mas tem muito plano. Assim, os planos são imensos, contratações, novos investimentos, tudo para trazer esse tipo de tecnologia para o dia a dia do mercado. Não vou me alongar muito aqui, porque tem muita coisa para a gente passar aqui pela frente, mas tem uma frase que chamou a nossa atenção que a gente pode dividir com o pessoal aqui, que esse é o novo momento iPhone, dado o impacto que se estima que essa nova frente vai trazer para os mercados. Bacana, muito bom. E a gente tem a oportunidade de estar com o Freitas aqui, que está à frente desse assunto nas organizações Bradesco. Então tem muitas iniciativas sendo feitas e, por favor, Freitas, explica aqui para a gente quais são essas iniciativas, como é que o banco tem olhado para esse tema, como é que isso está sendo abordado. Para a gente poder entender toda a nossa camada, quando você vai se relacionar com o banco e você vai se autenticar, você está usando biometria facial. A biometria facial do Bradesco utiliza inteligência artificial de altíssima tecnologia chamada Deep Learning. Quando você vai conversar com a Bia, por trás você está usando o Watson, que é um dos principais motores de IA hoje do mundo. Explica aqui o que é a BIA, só para quem não está habituado com as siglas. Quando você precisa, o mundo digital vem se transformando muito rápido. E todos nós, né, usuários, queremos conversar com os nossos serviços e produtos 24/7. Ou seja, domingo, 3 da manhã, se eu quiser saber alguma informação do banco, eu gostaria de ser atendido. Como é que eu faço isso? A forma como o Bradesco, de forma pioneira, desde 2015, veio usando em larga escala a IA, foi construindo um chatbot, que nós chamamos de BIA, e por baixo da BIA, que é essa interface, nós colocamos um motor de inteligência artificial em parceria com a IBM, que é o Watson. Então, durante 7 anos, o Bradesco veio evoluindo, né,
a BIA para que ela possa atender os nossos clientes no seu dia a dia. Então, ela é uma das possíveis aplicações de inteligência artificial no setor financeiro. Quando você vai no banco e faz uma abertura de conta, por exemplo, da sua empresa PJ, e você precisa colocar as informações de quem são os sócios, quais são os direitos que aquele sócio tem, por trás, pessoal, tem um back-office 100% automatizado que usa inteligência artificial para poder fazer a leitura daquele contrato social e alimentar os nossos sistemas. E vocês conhecem como empresários, né? Quando você pega um contrato social, eles são completamente diferentes em qualquer região do Brasil. A inteligência artificial precisa ter a capacidade de entender ele e conseguir alimentar o sistema. Então, veja, o Bradesco, nos últimos 10 anos, utiliza a inteligência artificial em larga escala, nos nossos back-offices, nos nossos motores de recomendação e, óbvio, né, para atender vocês cada vez melhor. E é curioso que, sem querer me adiantar aqui a nossa conversa, mas nós temos um vínculo diretamente com o Watson também, que o Watson deu origem à BIA. E uma das nossas gestoras parceiras, a Bridgewater, por exemplo, ela contratou, em 2012, o David Ferrucci, que foi o principal pesquisador do Watson e trabalhou por muitos anos na IBM e hoje atua para trazer esse tipo de inteligência para o mercado financeiro. E a gente dá esse acesso aqui dentro do grupo. Então, são coisas conectadas. Tá sempre tudo muito conectado, né? E eu acho que é uma oportunidade interessante da gente falar um pouquinho também sobre o InovaBra, que é o braço de inovação aqui do Bradesco, e que a gente tem uma série de pesquisadores olhando especificamente para a inteligência artificial, olhando agora para a chamada inteligência artificial generativa, que é a tecnologia que está por trás do ChatGPT, que talvez seja a mais conhecida delas, mas como o Freitas colocou muito bem, o conceito de inteligência artificial já existe há muito tempo, as aplicações já existem há muito tempo, mas ela chegou para o grande público de uma maneira mais clara agora por causa da maneira como foi construída essa tecnologia, que ela interage diretamente com o ser humano. Então, como que o InovaBra tem trabalhado esse tema de inteligência artificial? Nosso público que tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, enfim, o que você recomenda para eles, Freitas? Eu acho que aqui, pessoal, quando a gente olha para essa questão da inovação, eu gosto muito de citar uma pessoa que, para mim, ele é atemporal, que é o Clayton Christensen. E ele escreveu um livro lá em meados de 1997, onde ele coloca um conceito do dilema da inovação. E aí o estudo dele, que eu acredito ser muito atemporal, é por que as empresas quebram, né? E aí quando você olha, né, para a mediana da idade das empresas do S&P, né, que saiu de 80 anos para 15 anos, né, isso se torna cada vez mais importante, né? Por que as empresas quebram? Por que as empresas não conseguem inovar? E se a gente olhar agora, né, nesse momento, a terceira maior Big Tech do planeta, ela está sendo ameaçada por uma startup, né? Porque, não sei vocês, mas recentemente na minha casa, eu tenho um filho de 7 anos, e ele perguntou para mim para eu poder ajudar ele no dever de casa. E aí eu falei, tá bom, eu vou procurar então no buscador as informações. Aí eu falei, quer saber? Vou perguntar para o ChatGPT sobre essa dúvida que tem da escola. E ele me trouxe a resposta em milésimos de segundo, algo que eu levaria 30 minutos, 1 hora, não sei vocês aqui como fariam. E eu achei impressionante. Então, está desafiada a terceira maior Big Tech do planeta, onde de 40% a 60% do seu resultado financeiro vem do buscador. Então, quando a gente olha, né, o que está acontecendo no mundo, a velocidade com que isso está acontecendo no mundo é impressionante. E lá em 97, o dilema da inovação trouxe essas questões, né? E parte do que ele encontrou nos seus estudos é as empresas quebram porque a forma como ela toma a decisão está atrelada ao quanto, né, de receita um determinado projeto vai trazer para a empresa. Ou seja, eles olham para o VPL do projeto. E isso não necessariamente pode colocar a empresa no médio prazo como sustentável, porque você precisa pensar as receitas do curto prazo, mas precisa trazer as receitas do longo prazo. E olhando para isso, respondendo a sua pergunta, né, então o InovaBra ele foi criado dentro do Bradesco nos últimos anos com um conceito que a gente chama de veículos de inovação. Então o Bradesco se estruturou com um ecossistema de inovação onde nós criamos diversos veículos. Um dos veículos, por exemplo, é o nosso fundo de Venture Capital, onde a nossa área de Private Equity ela conduz, e o Bradesco já investiu mais de R$1 bilhão e já comprou mais de 19 startups para que a gente possa entender para onde o mercado está indo.
O banco também criou um veículo chamado InovaBrá Habitat, no qual eu convido todo o nosso público aqui para conhecer. Muito bacana, aliás, hein? Muito bacana. Super legal. Fica na Avenida Angélica, um prédio de 10 andares, onde nós temos mais de 220 startups, mais de 70 clientes corporates nossos, e onde a inovação ela acontece diariamente. Então, a discussão com as startups, com as corporates, com o banco, com todos os nossos clientes, onde a gente está pensando em inovação, discutindo inovação e como isso traz para dentro da organização. Então, são veículos como esse e outros que nós temos, como o nosso time de P&D, que você mencionou, Gaudio. Nós temos hoje mais de 30 profissionais com mestrado, doutorado, estudando essas tecnologias emergentes. Inteligência artificial generativa, computação quântica, blockchain, e temos dentro da organização parcerias com a Universidade de São Paulo, MIT, temos parceria com o Laboratório Global, com outros 8 grandes bancos, né, onde nós discutimos e desenvolvemos tecnologia para trazer para os nossos clientes. Então, é dessa maneira que o InovaBrá tenta contribuir para a nossa organização para que a gente consiga, né, de fato, trazer a inovação cada vez mais rápida para o nosso cliente. Muito bom, excelente. E eu sou testemunha vivo de como o InovaBrá tem atuado, porque aqui mesmo na Bradesco Asset a gente está estudando a fundo e fazendo alguns projetos relacionados à aplicação da inteligência artificial generativa, né, ChatGPT, para, por exemplo, analisar atas de bancos centrais, por exemplo, fazer avaliação de cartas de gestoras, relatórios corporativos, e a interação tem sido muito frutífera, muito interessante. A gente está evoluindo bastante na aplicação dessa tecnologia. E, obviamente, que o objetivo final é ajudar na tomada de decisão. Mas aqui eu queria também aproveitar a oportunidade para o Marquinhos explicar na área de fundos, né? Primeiro explicar o que é fundo de fundos, né? Eu não sei se todo mundo familiarizado com esse tema, mas na área de fundos, como é que você tem visto a aplicação da tecnologia, principalmente aí do ChatGPT? Certo. Bom, a gente está de fato mergulhado nisso já há um tempo e toda semana a gente é surpreendido. E eu digo semana que realmente, toda semana tem uma novidade nessa área. Então, são lançadas novas ferramentas, novas adições, novas maneiras de você combinar as coisas e poder chegar em resultados. Assim, até o momento, como é que a gente enxerga? Primeiro que é fundo de fundos. O fundo de fundos, ele nada mais é que uma área nossa, dentro aqui da Bradesco Asset, a gente faz a curadoria e seleção de gestores. Então, a gente roda aí muito lugar, visita bastante gente e procura pincelar as melhores opções de investimentos para que o cliente não tenha que necessariamente deixar o grupo e passar a ter acesso aqui dentro. Isso pode ser feito tanto via veículos que são de fato os fundos de fundos, tanto quanto acesso direto via a nossa família Conexão, que é a família de fundos espelhos que replica as estratégias que estão aí no mercado. Então, tudo isso demanda trabalho, demanda pesquisa, demanda com que a gente vá atrás, tome contato com muita coisa, muito material, muita apresentação. E hoje, a IA generativa ela é vista como um grande e muito habilidoso assistente de conhecimento quase que ilimitado. Então, como é que eu vou dar um exemplo que a gente brinca aqui com o pessoal? Como é que isso está evoluindo aqui para a gente? Então, imagine-se como um vendedor de equipamentos de hospitais que tem que fazer o seu trabalho. Se você tivesse há 200 anos atrás, como é que você ia fazer esse seu trabalho? Você ia chegar na cidade, você ia começar a perguntar para as pessoas onde é que são os hospitais, onde é que você poderia começar a vender isso aí. Bater de porta em porta, né? Você ia levar pelo menos alguns dias para poder chegar em quais são os endereços que você tem que começar a vender isso aí. Se você fosse há 100 anos atrás, você ia pegar uma lista telefônica. Em algumas horas você ia mapear ali quais são os hospitais que você poderia fazer o seu processo de venda. 10 anos atrás, se você chegasse ali em 2010, você já teria o Google, já conseguiria ali em algumas horas, alguns minutos, tá? Vamos poder colocar assim, meia hora, você conseguiria mapear na cidade de São Paulo quais são os hospitais que você tem que vender e quais são os seus endereços. Hoje, com o exemplo aqui que o Freitas colocou, se eu colocar no ChatGPT, me liste os hospitais, quais são os seus endereços, telefones e as pessoas que eu tenho que falar. Muito provavelmente você vai chegar numa lista em segundos. Então, assim, a gente vai conseguir dar muita escala um processo de pesquisa e de investigação que está totalmente vinculado com a nossa área, não somente fundos de fundos, mas como análise de investimentos no geral. A gente vê isso como um ganho de escala muito eficiente, vai dar muito mais alçada para a gente poder fazer esse processo de análise. Mas isso não fica somente limitado à análise. Então, assim, a gente tem vários auxiliadores do nosso dia a dia. Teve um que já está testando aqui que consegue fazer uma ata de reunião. Pois outro dia ele me mostrou, o Marquinhos aqui me mostrou,
muito interessante essa ferramenta. Basicamente, se você está num... Eu vou tentar resumir aqui e depois você fala como é que vocês estão aplicando. Mas você está numa reunião virtual, né? Teams, ou Zoom, Google Meets, enfim. E aí você consegue usar uma tecnologia e ela grava tudo que está sendo falado, resume, faz uma ata, ainda aponta os principais itens, o que cada um falou, quanto tempo cada um falou, né? É algo impressionante, assim, né? impressionante. Essa palavra que descreveu a nossa sensação no primeiro momento. É como se fosse uma pessoa bastante capaz de resumir ideias. Ela faz estatísticas da Uma reunião. super secretária. Faz até os nossos pontos que a gente tem que seguir. Então, tal pessoa definiu que tal coisa seria feita. Então, fulano tem que dizer tal coisa, enviar tal coisa. Tem até os nossos follow-ups todos já definidos por um robô. Assim, algo que... Isso é feito em minutos. Acabou a reunião, 2, 3 minutos, está no e-mail de todo mundo. Tá já. O que eu acho legal aqui, né, Marcos, assim, quando você olha, né, assim, quais são as tarefas, por exemplo, que a IA generativa da OpenAI, ela é capaz de fazer, né? Porque eu acho que esse, para mim, é uma das grandes questões que o nosso público aqui precisa ficar muito atento, né? Que tipo de tarefa ela é boa, né? Então, primeira grande tarefa, geração de conteúdo. Segunda grande tarefa, né, geração de código. E esse, para quem é desenvolvedor, vale muito a pena ficar atento, né? Será que se hoje você leva 150 dias para colocar uma história no ar, né? Você pode levar 5 dias? Será que isso é verdade? Ou se você faz um conjunto de testes de uma aplicação que você levava 6 dias, você está levando 1 hora. E esses são os resultados que a gente começa a observar na nossa área de desenvolvimento. Então, acho que vale ficar atento a essa tarefa da OpenAI. Vai mudar completamente como hoje é desenvolvida os nossos softwares e aplicações, né? Terceira tarefa super relevante, né? Busca semântica. Então, eu consigo buscar palavras, consigo fazer exatamente isso que vocês colocaram, né? E por último, sumarização, né? É uma outra grande tarefa que ela faz, que aí envolve, né, leitura de atas, né? Leituras de relatórios de todas as grandes empresas, né? Divulgação de resultado, balanço, né? Então, quando você olha para as tarefas que a IA generativa, e aí a gente tem N empresas que estão desenvolvendo esse tipo de soluções. A OpenAI é uma dessas empresas, acho que né? Isso que é eu acho que é super bacana importante. explicar, né? Porque foi a que saiu na frente, né? É a que está por trás do ChatGPT, como eu falei. A grande novidade talvez tenha sido até mais a interface, mas obviamente que o motor que está por trás ali é extremamente potente, mas tem várias outras que estão correndo aí por fora. Né? Acho que isso é super legal, né? A OpenAI é uma empresa de 2014, né? Ela não nasceu há 3 meses atrás, né? E ela utilizou, né, uma estrutura para desenvolver seus algoritmos que era open source, que quem construiu foi o próprio Google, né? Chamado Transformers. E ao longo de 2014 para cá, ela veio recebendo vários aportes de investimentos e veio desenvolvendo as suas aplicações. Então, os famosos GPT-1, GPT-2, GPT-3 e agora o GPT-4, né, que são os motores, né, que possibilitam esses tipos de tarefa que a gente acabou de mencionar, eles foram construídos ao longo dos últimos 10 anos. O que fez efetivamente, né, o uso das pessoas, né, no público em geral foi a aplicação ChatGPT. Né? Então, foi mais uma aplicação de design do que efetivamente inteligência artificial, mas é fabuloso porque efetivamente todo mundo, né, em menos de, se não me engano, 7 dias, mais de 100 milhões de pessoas estavam usando o ChatGPT no mundo inteiro. Né? É mais ou menos, assim, fazendo um paralelo, a revolução que o iPhone foi para os telefones celulares. Né? Então, já existia tecnologia, mas foi um design inovador, uma repaginada, enfim, tornou muito mais... muito mais adequado para usos em outras atividades. A provocação que a gente se faz dentro do banco, a gente gosta de falar assim, você se lembra quando, né, você precisava usar cheque, ou quando você tinha, né, que ir na agência para ver seu saldo, ou entrar no seu computador para ver seu saldo, né? Então isso foi há muito tempo atrás e toda a transformação digital transformou isso obsoleto, né? Hoje a gente se pergunta, daqui 2, 3 anos, será que a gente vai olhar e falar assim, nossa, você se lembra quando a gente entrava no mobile bank do Bradesco, qualquer outro banco, e tinha que clicar no ícone para ver seu saldo? Então, as provocações que estão chegando agora vão muito nessa linha, né? Como é que será os próximos 2, 3 anos, né? Você se lembra da época quando alguém anotava as reuniões? A gente está chegando perto desse momento. Pois é, muito bacana. E aí, aproveitando aqui esse gancho, eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês com relação à educação, né? Porque, obviamente, que a gente tem também uma revolução por trás da educação, de como as pessoas estão aprendendo, as formas de aprendizado e como essa tecnologia pode ajudar nisso também. Como é que você tem enxergado isso, Marquinhos?
Bom, assim, eu acho que o que chama muita atenção desse momento específico é a velocidade com que isso tem sido adotado. Se a gente voltar aqui muito tempo na história da indústria, acho que a primeira revolução industrial você teve que desenvolver maquinário. Então, você levou-se tempo para você ter a sua indústria de pé. Na segunda pernada disso, foi aquela adaptação de instrumentos de petróleo, aço, química, que também custou bastante dinheiro e levou bastante tempo. A terceira pernada, que foi um pouco mais recente, todo mundo lembra aqui, mais ou menos, que foi na época de computação. Então, você teve que comprar computador. O Bradesco rodou muitos anos sem computador, assim como todos os grandes bancos aqui do Brasil e do mundo. E agora... Mas faz tempo, hein? Faz tempo. Década de 60. E o Bradesco foi o primeiro a trazer o computador na América Latina. É verdade. E agora, a quarta é a adaptação a esse tipo de IA generativa. Só que o preço disso ele é praticamente, para o usuário, ele é zero. Basta você pegar o computador, acessar um browser, ChatGPT está nas suas mãos. Isso e várias outras ferramentas que a gente pode citar aqui dessa linha de IA generativa. Então, a velocidade tem chamado a atenção e isso requer com que as pessoas se eduquem a respeito disso. E esse é o ponto. O preço de você se adaptar e passar a ser um usuário é somente a sua educação, nesse primeiro momento. Tudo pode mudar, tem várias avenidas que a gente pode seguir, mas nesse primeiro momento, muita gente só se educando vai conseguir se aproveitar e poder maximizar a sua produtividade via uso dessas ferramentas. Assim, a gente acha que é muito pouco provável que as pessoas perderão o emprego, terão demissões em massa. Acho que isso é mais um pouco desse histerismo inicial e um pouco de pânico de alguns. Mas, na nossa visão, a gente vai ganhar muito mais produtividade com essas ferramentas. Como eu falei, ele vai ser um grande assistente com múltiplas habilidades, tempo e conhecimento quase que infinito. Porque como o Freitas comentou, a tecnologia ela é muito boa para algumas tarefas, né? Então, por exemplo, revisão de código, ajudar a elaboração de código, sumarização, tarefas que de alguma maneira sejam ou tenham como output, como resultado, algo mais concreto, mais objetivo. Mas, obviamente, que quando a gente está pensando ainda em tomada de decisão num ambiente de incerteza, que você tem diversos cenários, a ferramenta ainda ela ajuda, obviamente, mas ela não consegue resolver esse problema, né? E eu acho que a gente ainda está longe disso. Então, ela funciona sim como uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão. É uma ferramenta que possibilita o aprendizado muito mais rápido. Então, quem, por exemplo, está aprendendo programação, ela facilita enormemente a evolução, resolver alguns tipos de problema. Mas, por outro lado, as pessoas às vezes podem ter a falsa impressão de, bom, então agora eu não preciso mais me preocupar em estudar, em aprender coisas novas, porque está tudo ali. O que você acha sobre isso, Freitas? Não, primeiro acho que o que o Marquinhos colocou é perfeito, né? Quando você olha 300 anos para trás, 200, 100 anos, a tecnologia sempre fez o bem-estar social aumentar, não diminuir, né? Então, sempre que a gente está se deparando com uma revolução tecnológica, ao receio da perda de emprego, é verdade, né? O que vai acontecer, e o Fórum Econômico Mundial trouxe um pouco a visão dele, né? Para os próximos 5 anos, ele espera que algo perto de 85 milhões de empregos serão substituídos pelo uso da tecnologia. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, 97 milhões serão criados. Novas funções, novas tarefas, né? Novos tipos de trabalho, né? Então, esse sempre é o dilema quando a gente se depara com esses momentos da história, né? Então, nessa linha do que você comentou, Freitas, é importante também a gente ter a percepção que essa nova tecnologia ela vai gerar muitas oportunidades, mas as pessoas vão precisar ter os skills, as habilidades, as competências necessárias, né? Aquela história de que, não, então agora eu não preciso mais estudar, não preciso mais aprender nada, todas as respostas já vão estar rapidamente disponíveis. Eu acho que não é bem isso, né? Não, tá muito longe disso, né? Eu acho que se a gente olhar para esse próprio relatório do Fórum Econômico Mundial, ele aponta, né, que as principais competências, né, para os próximos 5, 10 anos estão ligados à criatividade, resolução de problema complexo, liderança, inteligência emocional, né? Então, tudo isso vai fazer parte, e se a gente observar, são todos soft skills, né? Então, eu acho que uma parte importante, né, do debate que a sociedade vai ter em cima até do que o Marquinhos trouxe é como é que vai ser a nossa base de ensino, né, do ensino médio, das faculdades, como é que a gente prepara os profissionais para esse futuro. E, ao mesmo tempo, como é que nós vamos requalificar os profissionais que já estão, né,
trabalhando hoje. Então, acho que tem um desafio como sociedade de como nós vamos preparar as pessoas para essa questão. E a Amy Webb, que é uma das grandes futuristas, né, sobre esse assunto, coloca muito bem claro isso, né? Se a sociedade como um todo, governo, empresas, né, universidade de uma maneira geral, não se preocuparem com isso, nós vamos ter um fosso digital e um aumento da desigualdade social, porque a oportunidade e acesso a essas tecnologias vai ficar restrito a um grupo pequeno da população. E, com certeza, essas pessoas serão muito mais produtivas e a desigualdade vai aumentar, né? Então, tem um tema aqui super importante de debate, né? Que, no fim, ele esbarra um pouco na questão da regulação, né? Esbarra um pouco na política de educação do país, que é um assunto que é urgente e imediato esse debate, né? É verdade. E, por outro lado, também não adianta negar a tecnologia, né? Falar, não, enfim, não vou usar a tecnologia porque ela vai ser ruim. Por exemplo, no caso, ficando aqui um pouco em educação, né? No caso de professores que eventualmente, enfim, fui professor, sou professor, né? Durante muito tempo, e a gente sabe que quando vem novas tecnologias, sempre surge um desafio. É um desafio para ambos lados, né? Os professores, alunos. E, do ponto de vista educacional, como usar essa tecnologia da melhor maneira para que realmente você faça com que o aprendizado flua melhor. Então, isso é algo que está muito no início ainda, mas certamente é uma ferramenta que vai ser muito positiva para difundir a educação, para você usar em sala de aula, usar dentro das empresas, até uma maneira de fluir melhor a informação e assim por diante. Então, a gente tem uma baita oportunidade. Agora, existem desafios, né? Existem desafios de regulação que estão começando a ser discutidos, existem desafios de abismos de infraestrutura mesmo, e esses vão ser pontos bastante relevantes. Eu acho que, pegando um pouco aqui também dessa linha, no que diz respeito a impactos que essas tecnologias, né, inteligência artificial, podem trazer diretamente no mundo dos investimentos, né? Ou seja, fazer uma provocação aqui, será que os gestores, seres humanos, né, temos vários aí, será que algum dia eles vão ser substituídos totalmente pela inteligência artificial? Como é que você vê isso, Marcos? Vamos lá, não sei te responder isso agora. Hoje eu acho que não. Mas tem uma pesquisa do próprio OpenAI e do Goldman Sachs que ele listou quais são as principais indústrias que serão impactadas diretamente por essa nova tecnologia. Então, se a gente também botar um pouco de perspectiva aqui, quando a gente viu todo esse movimento de globalização, a gente viu a indústria sendo deslocada. Então, você teve mais ou menos uma conta de 10% da força laboral, teve um pouco de impacto porque você moveu a parte fabril industrial para regiões mais emergentes que tinham um custo menor. Ok. Só que agora, essa ferramenta vai impactar diretamente o outro lado, que era da parte mais criativa da força de trabalho. Então, tem 3 indústrias que principalmente serão as mais impactadas, pelo menos nesse primeiro momento. Então, a primeira que lida com a parte editorial, então, desde tradutor, designer, jornalista, publicitário, roteirista, invariavelmente a gente já consegue visualizar o impacto disso, a gente consegue criar algumas coisas já via ChatGPT. A nossa indústria, a indústria financeira, vai ser uma das grandes impactadas, seja na questão tanto de crédito, seguro, a parte de investimentos, fundos, toda essa parte que envolve análise vai ter impacto direto. A gente já está se adaptando a isso, porque a gente pode tentar ignorar essa tecnologia, mas não vou conseguir ignorar a consequência de ignorar essa tecnologia. Então, a gente está incorporando isso dentro do nosso dia a dia. E a indústria jurídica. Também é outra que são das 3 as que mais serão impactadas nesse primeiro momento. Falando dos gestores, assim, a gente sabe que esse trabalho é uma mistura de ciência e arte. Então, tem muito de se quantificar e muita opinião que é colocada no dia a dia. Eu não acho que o bom e velho gestor vai ser substituído, mas o que se estima hoje, o que tem-se na mesa é que, suponhamos que nós tenhamos um fundo aqui, nós três dividimos o nosso book e cada um tem a sua opinião. A IA generativa vai ser uma 4ª cadeira sentada aqui e vai dar a sua própria opinião e tomaremos ela como mais um dos players desse fundo. Acho muito pouco provável que tenha um fundo diretamente ligado com a inteligência artificial, mas que ela vai colaborar muito, não somente com o que eu já citei, de exemplo de análise, de trading, de geral, investimentos, mas para tomar a decisão final, ela vai ser mais uma voz ativa na mesa.
É muito bacana isso que você está colocando, porque de fato a tecnologia no mundo de investimentos já é usada de longa data, né? Então, a gente até comentou aqui sobre machine learning, que já tem sido muito utilizado em diversas situações. Machine learning nada mais é do que você pegar um conjunto enorme de dados, né? E aí a gente está falando dados de empresas, dados da economia, dados de setores, enfim. E você usar técnicas que descrevem melhor os comportamentos desses dados, técnicas normalmente mais sofisticadas, não lineares e assim por diante. Isso que é a máquina aprendendo a descrever melhor os dados. Quando a gente vai para a inteligência artificial, aí muda um pouco de figura, né? Porque é como se a máquina estivesse replicando ou buscando atuar como se fosse um ser humano. E aí, essa sua visão de que, eventualmente, num comitê de investimentos, você vai ter ali 2, 3, 4 seres humanos e também uma inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão, parece ser um futuro não muito distante, né? É porque a gente for pensar, né, a tomada de decisão de vocês, gestores, eu há 10 anos atrás trabalhei no departamento econômico do Bradesco e ajudava a tesouraria do banco na montagem de cenários. E eu me recordo, né, tinha vários momentos que, dado aquela situação que ocorreu na economia, seja a quebra de um banco lá fora ou a quebra de um país e o aumento da volatilidade, a pergunta sempre foi, no passado, como que os mercados reagiram? Para esse tipo de pergunta, provavelmente a inteligência artificial vai ser muito mais rápida e muito mais capaz de trazer os cenários que aconteceram no passado. Ela vai ter muito mais fontes, né, do que qualquer ser humano para poder trazer, olha, nessa mesma situação ou característica, esses foram os foi isso que aconteceu com os ativos, né? Esses são os cenários possíveis. Mas quando a gente, e obviamente o trabalho aqui de vocês é super relevante, né? Que tem que olhar para frente, a inteligência artificial vai ter pouco a agregar, porque são cenários futuros com probabilidades diferentes. Ela pode ajudar a montar os cenários, mas a decisão e essa capacidade, né, de prever, ela não possui, né? É isso aí, eu concordo em gênero, número e grau, ou seja, é mais um elemento na tomada de decisão, um elemento que vai trazer respostas muito mais rápidas, né? Então, fazer uma análise como essa que você comentou, poxa, teve uma mudança aqui no passado, o que aconteceu? Às vezes você demorava dias, semanas para conseguir implementar, provavelmente com a tecnologia você consegue ter uma resposta muito mais rápida, mas para fazer previsões, entender o que está acontecendo, as nuances, não é algo tão simples. Acho que a gente ainda vai ter um longo caminho a percorrer nesse sentido, né? E aí eu queria aproveitar essa discussão para falar também de outras tecnologias que a gente tem visto bastante, né, nos últimos tempos e que tem sido bastante falado também no mercado financeiro de uma maneira geral, né? Que é a questão de ativos digitais e, mais recentemente, a tokenização de ativos. Essa é outra frente que o Bradesco tem atuado bastante. Explica um pouquinho para a gente, Freitas, como é que tem sido, como é que funcionam essas tecnologias e como é que tem sido essa atuação. Não, claro, Galdi. Eu acho que assim, acho que o nosso público aqui deve já todos terem ouvido a falar do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin foi uma tecnologia que foi criada meados de 2008, 2009, pós-crise ali do subprime. E ao longo do tempo, né, nós fomos observando, quem for mais geek aqui vai ver que o Bitcoin é uma tecnologia espetacular, né? Você consegue transferir um ativo de ponta a ponta e globalmente, 24/7, sem nenhum intermediário. Então, e durante 15 anos, nunca sofreu nenhum abalo. Então, é impressionante essa tecnologia que por baixo do Bitcoin é um blockchain. E ao longo dos anos, né, então 2015 e 2016 são anos particularmente especiais, né, você teve a evolução desses blockchains. Particularmente um chama muita atenção, que é o Ethereum, que foi quando, né, além da capacidade de você ter essa estrutura do blockchain que permite você transacionar sem intermediários e que a informação ela não tem o que nós chamamos de double spend, né? Você não consegue usar o mesmo valor para duas finalidades diferentes, né? Tem que sempre garantir que é para uma única finalidade, né?
O Ethereum trouxe a questão da programabilidade e trouxe a questão de que você pode usar o blockchain para outros serviços, para outras funcionalidades. E a partir daí veio uma quantidade enorme de soluções que a gente chama de Layer 1 e Layer 2, que colocaram o mundo em atenção. Porque a grande pergunta é, essas criptomoedas, né, como elas são chamadas, e os serviços que são criados em cima desses blockchains. O que acontece com o sistema financeiro dos países? E é uma pergunta muito justa, né? Faz sentido um país perder o poder da sua moeda? Quando a gente olha, né, qual que é a finalidade de um banco central, né, que é proteger o poder de compra da moeda. Se ele perde o controle da moeda, ele consegue continuar fazendo isso? Todos os economistas, né, não conseguem ainda entender se seria possível. Pelo sim, pelo não, e como isso coloca em risco, né, o bem-estar de toda a sociedade, os bancos centrais no mundo inteiro começaram a se perguntar: faz sentido ter moedas privadas ou nós temos que avançar com as nossas moedas soberanas, né? E ao longo dos últimos 2, 3 anos, todos os bancos centrais do mundo começaram a discutir algo que eu acho que vocês, público aqui que estão nos ouvindo e assistindo, devem estar já percebendo, que são as CBDCs, que são as moedas dos bancos centrais digitais. Então, o nosso Banco Central aqui no Brasil, ele está na vanguarda dessa discussão, e essa semana foi divulgado, né, o piloto, que a gente chama piloto do RD. E o Bradesco foi o primeiro banco, né, a se candidatar. Foi anunciado ontem o Bradesco como um dos 14 bancos, né, que vão estar nesse piloto e que vão construir, na nossa visão, a próxima infraestrutura do sistema financeiro nacional, colocando novamente, né, o sistema financeiro brasileiro na vanguarda quando a gente compara com outros países do mundo. E qual que é a vantagem disso, né, pessoal? Então, olhando para um caso muito simples aqui, que pega o nosso dia a dia, não sei quantas pessoas aqui já compraram um imóvel ou compraram um carro, mas como é que funciona isso na prática, né? Na prática, você faz uma operação financeira através do seu banco, e em outro momento, você faz uma transação da custódia daquela propriedade, seja o carro, seja o imóvel. Então, para você fazer essa transação ocorrer, você faz 2 passos diferentes, o que nós chamamos, não é atômico. Então, o que é uma propriedade atômica de uma transação? É quando aquele determinado serviço que você quer fazer, com certeza vai acontecer. Na forma como está hoje estruturado, não é verdadeiro. Você pode fazer a transferência do valor da sua casa e não receber a sua propriedade. Você tem que garantir isso no cartório. Quando o CBDC e os desafios que nós temos pela frente, que são grandes, não são pequenos, forem superados, imagina que essa transação pode ocorrer num único clique. Ou seja, você vai fazer a transferência do dinheiro e, simultaneamente ou de forma atômica, a custódia daquela propriedade passa para o seu nome. E essa transação vai ser viabilizada pela CBDC, que é essa moeda do Banco Central. Então, o Bradesco vem estudando, vem investindo, tem times de tecnologia dedicados para esse assunto nos últimos 10 anos e particularmente nos últimos 24 meses. Nós já fizemos algumas transações simuladas e isso destrava valor para várias outras coisas. Então, uma segunda questão que nasce dessa discussão da CBDC é esse ponto que o Gaudí trouxe, que é a tokenização. Então, o que é tokenização de forma muito leiga? É você pegar um determinado ativo eletrônico ou mesmo físico e registrar ele no blockchain. É isso que se chama tokenização. Mas que vantagem que isso tem, né? A grande vantagem é que você passa a controlar o ciclo de vida daquele ativo. Então, o que nós enxergamos para o futuro é que os bancos, né, de uma maneira geral, vão passar a ter um papel muito mais relevante na vida das pessoas do que tem hoje. Hoje, os bancos, ele é o guardião do nosso dinheiro, né, dos nossos ativos financeiros, né? Hoje você guarda no banco o seu dinheiro, os seus investimentos. Imagina que no mundo onde você tokeniza, ou seja, registra os seus bens em blockchain, os bancos passam a guardar as suas propriedades, seja a sua casa, o seu carro, um quadro que você tenha, uma propriedade rural que você possa ter. Então, o banco passa a ser um guardião da sua propriedade, né? Então, a gente entende que o mundo nos próximos 5 ou 10 anos serão super interessantes, né? Com a inteligência artificial de um lado, mudando completamente a forma de se relacionar, e com o blockchain mudando a infraestrutura como hoje nós conhecemos, né? Então,
Hoje, dentro lá do banco, a gente trabalha em algumas frentes, tá? Então, a gente vem trabalhando particularmente nesse piloto da CBDC. A gente vem trabalhando na construção de uma tokenizadora e numa estrutura de custódia de chave criptográfica. A gente vem construindo o que nós chamamos, né, de aplicações em cima de smart contract para fazer DVP, que é essa operação que eu acabei de comentar com vocês. A gente vem discutindo muito qual é o papel das garantias no mundo tokenizado e como isso destrava valor para todos os nossos clientes. E a gente vem debatendo muito sobre o que a gente chama de identidade digital descentralizada. No mundo do blockchain, a gente acredita muito que a identidade digital, ou seja, a forma como você é representado no mundo digital, ela vai ser completamente diferente, e o banco tem algumas propriedades interessantes para ser um dos agentes que vão prestar esse tipo de serviço. Então, Gaudi, eu diria que a gente, nos próximos 5 anos, nós vamos ver uma revolução silenciosa nas infraestruturas e uma revolução aí muito barulhenta, né, na interface com os clientes, né? É muita coisa acontecendo, né? Então, tokenização, chat GPT, criptoativos, enfim, a gente tem uma gama aí de novidades que estão surgindo de uma maneira muito rápida e que no final do dia vão impactar a vida de todos nós, né? Algumas delas já estão mais na nossa cara e outras delas estão por trás, muitas vezes, de itens que a gente usa, né? Ferramentas que estão na nossa casa e assim por diante, e muitas outras virão, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um tema quente do momento. Eu queria aproveitar aqui que a gente está finalizando e normalmente a gente pede uma dica cultural aqui para os nossos convidados. Então, vou começar aqui com o Marcos para ele compartilhar uma dica cultural. Legal. Bom, então vou aproveitar a temática e vou sugerir uma série. Tem uma série chamada Westworld, que é uma série que explora um pouco da interação entre os seres humanos e androides ali, robôs super avançados. Eles ficam em um ambiente que vamos colocar um parque temático futurista, mas isso é pouco importante para a mensagem da série, porque ela, de fato, levanta questões filosóficas que vão de frente com essa questão entre o ser humano e a máquina. Até onde essa inteligência artificial vai ser, de fato, uma inteligência. Ah, legal, muito bacana. E você, Freitas, você tem alguma coisa que você queira compartilhar? Eu adoro ler, então eu vou indicar 2 livros que eu acho fantásticos, tá? Um é esse que eu já mencionei aqui durante a nossa conversa, que é O Dilema da Inovação, do Clayton Christensen, atemporal, vale a leitura, pessoal, fantástico. E o outro da Amy Webb, que tenta construir, na visão dela, um pouco quais são os princípios que nós, como sociedade, deveríamos colocar de restrição aí para quem está construindo a inteligência artificial, né? Que são os novos titãs da IA. Então, acho que são 2 livros super interessantes que vale a leitura para que nós, como, né, indivíduos e parte da sociedade, estejamos sempre atentos, né, sobre o que pode acontecer aí nos próximos anos. O Gaudi, tem um porém. Eu nunca vi essa série. Quem deu essa recomendação pra gente foi o próprio ChatGPT. Pois é. Quando a gente estava vindo para cá, eu falei, bom, deixa eu brincar aqui com o pessoal, vou pedir uma recomendação que o ChatGPT recomendaria para um público caso fizéssemos um podcast comentando sobre a IA, inteligência artificial. Então, posso dar agora a minha recomendação? Pode, deve. Então legal. Bom, então a minha, eu também vou na linha aqui do Freitas de livros, então eu vou recomendar o livro que chama Hit Refresh, acho que já tem em português, chama Aperte o F5, que é do Satya Nadella. Espetacular, pessoal. O Satya Nadella é o CEO da Microsoft hoje. Então, o livro ele combina um pouco da biografia dele com a vida corporativa, desde que ele nasceu e cresceu na Índia, migrou-se para os Estados Unidos, começou essa trajetória na Microsoft até virar CEO ali em 2014. O livro é de 2017, então tem um período curto ali dele como CEO, já passou bastante tempo desde que ele assumiu essa posição. Acho que é inegável o sucesso que ele teve, já o valor de mercado da Microsoft multiplicou por 6 vezes já com ele. Mas tem um ponto importante, porque ali você consegue identificar claramente que as sementes do que a Microsoft hoje para esse mercado de inteligência artificial já estavam lá plantadas por ele. Então, acho que se tivesse um grande responsável aí, alguns, né, deve ser, mas um deles é o Satya Nadella, acho que vale muito a pena conhecer a história dele. Realmente é muito bacana esse livro mesmo. E eu também vou deixar a minha aqui, né? Tem um livro também, para não fugir do tema, The Age of AI, né, que a tradução seria A Era da Inteligência Artificial. É um livro relativamente recente, do Henry Kissinger e outros autores,
que traz aí uma visão um pouco mais crítica e reflexiva dos impactos da inteligência artificial do ponto de vista político, social e econômico, né? Os potenciais impactos e os potenciais desafios que a gente vai incorrer com isso, né? Então, eu queria agradecer aqui imensamente a participação dos nossos convidados, agradecer todo o nosso público, e queria aqui então me despedir do Freitas. Se tiver alguma palavra final aqui, Freitas, faz favor. Não, primeiro, obrigado pelo convite e acredito que os próximos anos serão assim extraordinários de serem vividos. É isso aí. E também agradecer ao meu colega aqui, Marcos Sena. Tem alguma palavrinha final que você queira dar, Marcos? Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar com vocês e realmente concordo com o Freitas aí. Teremos anos bastante animados e diferentes para viver em vários mercados, incluindo o nosso. É isso aí, pessoal. Espero que o bate-papo tenha sido útil para vocês, que tenha ficado mais claro que o futuro está no presente e como existem diversas possibilidades relacionadas à inteligência artificial. E a gente vai encerrando aqui mais um Insights. O Insights está disponível em todas as plataformas de áudio, no Instagram. É só você dar uma olhada lá no perfil podcast.insights e nos seguir nas diversas redes sociais. Teremos muito mais para conversar sobre esse e outros assuntos. Um abraço a todos e até a próxima.